Eu quero aqui começar o meu bate-papo desta noite, dando os parabéns ao corintiano Léo Brito, porque ontem o Corinthians quase perdeu do Tátira, foi só 6-0, já que o meu Mengão saiu da Libertadores. Um jogo dificílimo. Muito difícil. Né? Dificílimo. Mas também quero aqui desejar melhoras, desejar, assim, aquela corrente do bem, aquele sentimento positivo, as orações, as preces de todo mundo pela dona Lucinda, a mãe do Léo, que foi internada, está ainda sob observação no pronto-socorro. Suspeita de AVC, foi, Léo? Foi, mas graças a Deus, nada muito forte. E, graças a Deus e a equipe de saúde do pronto-socorro, minha mãe está bem e acredito que deve estar tendo alta aí por essas horas já. Sua mãe é esportista, né? Tem 63 anos, mas dona Lucinda faz ginástica até hoje, né, Ela faz hidroginástica dela pelo menos 3 vezes por semana, mas a gente sabe que nessa idade requer muitos cuidados, né? E infelizmente foi um grande susto, mas graças a Deus está tudo bem. Tá melhorando. Está melhorando e vamos continuar orando pela dona Lucinda, viu? E contigo, tá tudo bem, Léo? Graças a Deus também. Tá tudo bem, Léo? Léo, a pergunta que não quer calar. Quem é o vice de Marcos Alexandre? Será mesmo o professor Márcio Batista, secretário de Educação do município? Ou está pintando novidade por aí, já se fala do nome do deputado Helder Paiva do PR? Enfim, quem é o vice de Marcos Alexandre? Bem, Alan, nós do PT ficamos responsáveis dentro da Frente Popular de coordenar esse debate. E na última semana nós reunimos todos os partidos que apresentaram o pleito de terem um vice da candidatura do Marcos Alexandre. E a gente deu uma funilada muito boa na semana passada, porque na ocasião o Partido Verde, o PSB e também o PR apresentaram já fizeram a retirada das suas pré-candidaturas e apresentaram nomes para vice. E em apoio à candidatura do Márcio Batista, do PCdoB. Ah, sim, já apoiando a pré-candidatura a vice. Isso. E aí, nesse momento, o único partido que falta se posicionar a esse respeito é o PSDC, que provavelmente nesse final de semana estará fazendo uma reunião onde vai se posicionar, ficou de fazer uma reunião da sua direção para se posicionar a esse respeito. Então, acredito que a gente avançou significativamente. E sobre o Helder Paiva, trata-se apenas de uma especulação, uma vez que o PR já declinou em relação a ter o nome de vice. Portanto, o PT aceita, o PT concorda e é o candidato, o pré-candidato a vice, ideal para a chapa do Marcos Alexandre, o professor Márcio Batista. É isso mesmo, Léo? A leitura que foi feita nesse momento, entre esses partidos, foi justamente que a importância do PT e do PCdoB estarem juntos mais uma vez nessa chapa. O Márcio Batista, ele vem a somar aí como alguém que faz parte da equipe do Angelim, que se identifica com essa administração, inclusive porque foi líder dessa administração no primeiro mandato do prefeito Angelim. Câmara. É um gestor de sucesso, é alguém que vem do movimento social, foi sindicalista e que vem muito a somar, né? Nós temos aí 2 nomes com o perfil que nós estabelecemos desde o início, dessa questão da inovação, de uma nova geração que está surgindo hoje e para um novo momento que nós vamos ter em Rio Branco, com certeza. Estão sendo realizados seminários com o tema Frente Popular, o novo momento de Rio Branco. Os partidos estão debatendo. Esses seminários são para definir também a questão das chapas de vice, como vão ser também, enfim, as alianças no interior. Qual o grande objetivo desse seminário? Esse seminário é tão somente de Rio Branco. Só, né? De Rio Branco. Nós estamos, o objetivo central desse seminário é que a gente possa reunir não só os militantes, mas segmentos da sociedade, né, todos os partidos aí envolvidos, para que a gente possa debater com profundidade os avanços que nós tivemos nesses últimos 7 anos e quase 4 meses que o prefeito Angelim está à frente da Prefeitura de Rio Branco e que a gente possa também estabelecer os novos desafios, né? E que vai, inclusive, embasar um plano de governo que nós vamos apresentar para a população. Então, nós não estamos aqui, nós não estamos interessados em fazer o debate da baixaria, em ficar com as picuinhas, como a oposição vem fazendo nesse momento. Nós estamos querendo debater aquilo que nós avançamos e em que a gente pode avançar mais, com o debate franco com a sociedade. Então, a Frente Popular ela tem que estar permanentemente nesse contato, com uma sintonia fina muito forte
com a sociedade. E esses seminários eles servem para isso. Vão ser, só para você ter uma ideia, nós vamos ter do dia 21 aos sábados, a partir do próximo sábado, convidando a todos aí para estarem nessa abertura, que vai contar com a presença do governador Tião Viana, do prefeito Angelim, do Marcos Alexandre, de todos os dirigentes partidários, senador Aníbal, deputados federais e estaduais. Nós vamos ter todos os sábados um tema que será debatido. Nós vamos debater educação, vamos debater planejamento e mobilidade urbana, vamos debater saúde, vamos debater as políticas afirmativas, vamos debater a produção, meio ambiente, enfim, os diversos temas que são temas de Rio Branco. Então vamos nos aprofundar a respeito da realidade de Rio Branco e de como a gente pode avançar com a pré-candidatura do Marcos Alexandre sendo o nosso prefeito a partir de 2013. Você falou que o PT e nem a Frente Popular vão se preocupar com picuinhas. Fala em picuinhas, ontem eu entrevistei o pré-candidato do PSDB, o ex-prefeito de Acrelândia, Tião Bocalon, e o questionei sobre essa história de um complô, de um dossiê que surgiu num jornal local, de que Márcio Bittar, Flaviano Melo, Petecão estariam articulando para desarticular a sua pré-candidatura, estariam ali fazendo algumas gestões para derrubar a pré-candidatura de Bocalon. E ele disse: Alan, isso só interessa à Frente Popular. Quem planta essas notícias é a Frente Popular, só interessa ao PT. Bem, se o PT e a Frente Popular não plantaram, isso daí é uma questão que eu não sei. Mas que o PT gostou dessa história, desse complô aí, gostou, não gostou não, Léo? Bem, a gente tem que separar o que é a essência da aparência. Publicamente, o Márcio Bittar e o Bocalon, eles sempre aparecem dizendo que estão unidos. Mas essa situação, que foi uma situação que foi passada ao jornal por uma fonte de um ex-assessor, que inclusive ajudou a digitar o documento, ela demonstra exatamente o contrário, que na essência existe sim uma disputa e que ainda existe essa disputa velada entre o Bocalon e o Márcio Bittar. Esse é o entendimento que nós temos. E isso tem a ver com a hegemonia dentro do PSDB. Então o Márcio Bittar sempre fez questão, o deputado Márcio Bittar sempre fez questão de colocar publicamente de que o grande adversário dele estaria dentro do PSDB. E um dos exemplos disso é justamente o fato de que, por exemplo, o Márcio Bittar sempre teve uma grande influência sobre o PPS. E nesse momento o PPS está indo se juntar a uma candidatura do Jamil Asfuri. A gente vê essa diluição das candidaturas da oposição, que não ajuda o Bocalon, obviamente. E o PT está achando ótimo isso. E isso aí não adianta jogar os problemas paroquiais, os problemas internos, no colo do adversário. Essa situação é uma situação que o Márcio Bittar já vem falando de algum tempo, que entende que deveria haver uma unidade da oposição. Mas não vejo nenhum movimento nesse sentido aqui em Rio Branco. Citei o caso do PPS. Por quê? Porque essa unidade ela seria em torno dele próprio. Deixa eu te perguntar uma coisa. O professor Nilson Euclides, cientista político, ele diz o seguinte: Alan, dentro de grupos políticos, com tantos interesses e com tantas ideias divergentes, sempre haverá, obviamente, o contraponto. Na Frente Popular aconteceu isso. Você vê Perpétua, que a contragosto teve que retirar sua candidatura. E até o momento ainda se mostra magoada com a situação na Frente Popular. Já na oposição você vê essa situação de complô para cá, briga para cá, ninguém se entende. A gente vê disputas internas dentro dos dois grupos políticos. Onde é que se diferencia essa disputa interna? Onde é que a Frente Popular, a disputa da Frente Popular, é diferente da disputa da oposição? Isso para mim é muito claro quando a gente vê, por exemplo, o que o PCdoB tem feito. As conversas que nós temos feito com o PCdoB coloca de maneira muito clara: olha, nós fazemos parte desse projeto, nós apresentamos a candidatura da Perpétua de maneira muito sincera, com uma convicção interna do PCdoB de que seria o melhor para o nosso projeto em Rio Branco, mas jamais o PCdoB pensou em rachar. Isso, todos os dirigentes do PCdoB colocaram isso de maneira muito clara, porque eles entendem que existe um projeto que é maior do que todos os partidos, que é maior do que as lideranças, e que, em determinados momentos, gestos são importantes para que você preserve a unidade. E foi justamente isso que o PCdoB fez. Na oposição a gente vê o contrário, a gente está vendo brigas,
a gente está vendo complôs, a gente vê, vez por outras, dossiês. Por quê? Porque eles não têm um projeto que os unifique, né? E é justamente essa a diferenciação que nós temos que colocar. Então, nós temos que diferenciar, como eu disse, o debate da essência com o debate da aparência. Ô, Léo. E nós temos hoje, esse seminário que nós estamos fazendo, ele é a prova justamente de que todos os partidos estão unidos. Agora a gente está definindo a vice, né? Aí com provavelmente o nome do PCdoB, o Márcio Batista, e vamos ter mais uma vez uma eleição em que a Frente Popular vai estar unida em praticamente todos os municípios. Tenho aqui uma pergunta da internet para você, rapaz. A gente sempre faz essa conexão aqui com os internautas. E o Jardson Timóteo Araújo faz o seguinte questionamento. Você vai tentar sair para vereador esse ano? Bem, Jardson, eu agradeço pela pergunta. Assim, eu fui candidato a deputado federal em 2010 e consegui quase 14 mil votos. E as pessoas sempre fazem essa pergunta, se eu serei candidato. Mas a resposta é que eu não serei candidato nessa eleição municipal. Vou sim trabalhar para que os meus candidatos, que são todos os candidatos a vereador do PT e todos os candidatos a prefeito do PT e da Frente Popular, sejam grandemente vitoriosos nessa eleição. Então eu vou cumprir o meu papel como presidente do Diretório Regional, assim como fiz em 2008. Vamos falar do interior, Léo, porque você é o presidente do Diretório Regional, Estadual do PT. Em Sena Madureira, nas prévias apertadas, diga-se, prévias bastante disputadas, o jornalista J. Guimarães venceu as eleições internas do PT e está sendo apresentado como pré-candidato em Sena. Podemos dizer que nessa disputa para aprovar o pré-candidato, para se decidir o pré-candidato, o J. Guimarães estaria como nesta corrida lá em Sena? Bem, o PT, a direção regional pediu para a direção municipal que houvesse uma definição. E o método que eles utilizaram foi o método da votação direta dos filiados, porque isso está previsto no Estatuto do PT. E, de fato, saiu o processo, o PT saiu fortalecido nesse processo. Agora, essa pré-candidatura ela está sendo colocada para o debate da Frente Popular. Nós sabemos que vários partidos estão pleiteando a cabeça em Sena Madureira. Nós temos o PR, nós temos o PDT, nós temos o próprio PCdoB, nós temos o PSB, vários partidos aí que compõem esse arco de aliança da Frente Popular. E nós vamos agora, demos um primeiro passo unificando o PT, agora nós vamos iniciar um debate que vai se aprofundar. Eu acredito que nas próximas semanas nós já vamos ter um desfecho disso. Isso o prefeito não quer dizer... Nilson Areal iria lançar o seu secretário Nelson Salles, mas agora já surgiu um novo nome. Que é o nome do vereador Mano Rufino. Mano, né? Rufino, e aí? Será o Mano ou será o Nelson? Lá? O candidato escolhido pelo prefeito. O Nilson Areal, nas últimas conversações, tem colocado uma preferência pelo nome do Mano Rufino, nesse momento. Mas o candidato da sua preferência era o Nelson Salles. Mas enfim, o prefeito Nilson tem colocado também a importância da unidade da Frente Popular em Sena Madureira. Eu acredito que isso será possível também e nós vamos agora buscar aquele entendimento, porque o problema é quando você tem partidos que não tem nem nomes a apresentar. Então o PT tinha aí 4 pré-candidatos, então era difícil de apresentar alguém na mesa. E eu acho que com essa prévia as coisas avançam, ainda nós demos um passo a mais para a unidade em Sena Madureira. Em Brasileia, o pré-candidato do PT será o ex-prefeito José Alvani. Por quê que o José Alvani, já que a irmã dele, se eu não me engano, Marleuda, estava disputando essa cabeça de chapa também, ser escolhida pré-candidata do PT, por que o PT escolheu o José Alvani depois de tempos afastado da vida política, embora ele tenha auxiliado a prefeita Leila aí durante a gestão dela? Bem, o José Alvani, ele é uma espécie de bastião desse momento novo que Brasileia viveu nos últimos 12 anos, porque ele foi o primeiro prefeito. Ele que começou as inovações e transformações que aconteceram naquele município e que foram continuadas pela prefeita Leila em 2 mandatos consecutivos. Infelizmente, no momento da sua reeleição, ele estava passando por um momento ruim de saúde e não pôde ser candidato à reeleição. Mas o trabalho do ex-prefeito Alvani é um trabalho muito reconhecido pela população daquele município. É alguém que tem uma grande popularidade, é uma pessoa que dialoga diretamente com o povo,
tem conseguido agregar outros partidos também em torno dessa pré-candidatura, e a direção e a militância do PT fizeram essa opção pelo nome do ex-prefeito Alvani. Hoje ele coordena, ele não se afastou da vida pública, não, claro. ele vem coordenando ao longo desses governos, do segundo governo do governador Jorge Viana e também do governo do Binho, aquela região do Alto Acre, pela Secretaria de Articulação Institucional do governo, agora coordena Ruas do Povo lá em Brasileia, e de fato é uma pessoa que sempre esteve presente no município. Então nós consideramos que é um candidato que tem todas as qualidades para, mais uma vez, ser o prefeito do município de Brasileia, dando uma continuidade a esse trabalho de transformações que foram iniciadas pelo PT no município. Cruzeiro do Sul. É mesmo Henrique Afonso? O PV realmente venceu essa queda de braço e o PT apoia a pré-candidatura de Henrique Afonso em Cruzeiro? Bem, em Cruzeiro do Sul nós tivemos um avanço significativo nos últimos meses, que foi a definição de que teremos um candidato único, né? Existia inclusive uma ideia de que haveria um racha da Frente Popular e, de fato, as conversações internas elas caminham no sentido de que esse candidato seja o Henrique Afonso, o deputado federal Henrique Afonso. Uhum. O PT de Cruzeiro do Sul já expressou esse entendimento ao próprio diretório regional do PT. Existem conversações que estão sendo feitas, inclusive, com o PCdoB, que tem pré-candidatura colocada. E eu acredito que o grande objetivo da Frente Popular, em Cruzeiro do Sul, é a gente, pela primeira vez, eleger uma prefeitura da Frente Popular. Porque nós vivemos um bom momento em Cruzeiro do Sul. E não só em Cruzeiro do Sul, mas em todo o Juruá. Foi o Juruá que nos deu a vitória do governador Tião nas últimas eleições de 2010. Os investimentos que estão sendo feitos no Juruá são investimentos muito importantes, o investimento que está sendo feito na BR, o investimento que está sendo feito na área produtiva, as grandes obras que foram feitas na região do Juruá. Então o Juruá hoje vive um novo momento. E a gente precisa traduzir isso também nas eleições municipais, precisa traduzir em administrações que tenham um interesse de trabalhar lado a lado, de trabalhar a parceria, o que não vem acontecendo com a administração do prefeito Wagner Salles. E eu acredito muito que o nome do deputado federal Henrique Afonso seja um nome que tem todas as condições de ir para uma boa disputa agora em 2012 e vencer as eleições. Léo, para a gente encerrar aqui, me diga só uma coisa. O senador Jorge Viana deu uma entrevista aqui para mim, depois para o Quentinhas da redação, para o Fábio Pontes. E na entrevista para o Fábio Pontes, ele disse uma coisa interessante. Ele disse, olha, é preciso acender a luz vermelha na política acreana. E lendo a entrevista dele, eu percebi que Jorge anda um pouco preocupado com esse momento da política local e também com o momento da própria frente do PT. Essa luz vermelha, por conta da pré-candidatura do Marcos, ainda não tem empolgado, inclusive na capital? Você acha que o senador quis dizer isso? É preciso o PT, a Frente Popular, abrir os olhos e começar a trabalhar mais forte por essa pré-candidatura? Eu entendo que o posicionamento do senador Jorge Viana, e a gente tem conversado muito, se deve em grande parte ao fato do resultado das eleições de 2010. E de fato nós precisamos estar muito atentos ao que aconteceu. De fato a oposição avança e coloca aí as suas pré-candidaturas. Nesse momento aqui em Rio Branco o candidato Bocalon tem um favoritismo. Mas, de fato, nós temos que trabalhar muito. Já estamos trabalhando muito agora, desde 2011, para, de fato, criar essa concertação, criar movimento. Esses seminários, eles vêm ajudar muito. E temos conversado muito para que a gente não erre também na definição das pré-candidaturas nos municípios, né? Então, temos feito uma conversa entre todos os partidos, o governador Tião Viana participando desse processo, os prefeitos que já estão aí, porque, de fato, quando ele fala que acendeu a luz vermelha, é justamente o fato de que o povo mandou recados nas urnas. Então, a gente precisa ter uma humildade para estar reavaliando os processos, para estar reavaliando a nossa relação com a população, para estar reavaliando o trabalho que as nossas prefeituras estão fazendo, os erros que foram cometidos, e acredito que a gente está fazendo isso, né? E vamos cada vez mais fazer desse movimento um movimento grande para que a gente não cometa erros e possa sim ser vitorioso. E eu acredito que
o nosso ex-governador e agora senador acredita muito numa vitória também nessas eleições municipais. Gente, eu conversei aqui com o presidente do Diretório Regional do PT, o jovem Léo Brito. Léo, obrigado pela tua vida, viu? Agradeço muito. Prazer ter você aqui com a gente. Melhoras para dona Lucinda, viu? Com certeza, se Deus quiser. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Fique conosco, até já.